Começou a gravação, terceiro ano, ciclo 3, frente 3. E essa dica musical aqui, ó, sensacional, hein, gente? Olha aqui, ó. Essa música tá tocando é maravilhosa, hein? Vocês conhecem? Assim, né? Então vamos lá? Depois ouviremos mais um trechinho no final, se der tempo. Bom, então, pessoal do terceiro ano, estamos no caderno 5, frente 3, aula 23, página 57. É a nossa última aula do caderno 5. É uma aula que fala sobre campo elétrico, ok? Beleza? Então, página 57, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vocês têm aí, iniciando o caderno de vocês, a definição do que é uma carga de prova, que ele vai chamar de Q minúsculo, Qzinho, tá? Então, o que é uma carga de prova Qzinho? É uma partícula eletrizada ou um corpo pontiforme eletrizado, positivamente ou negativamente, que vai ser usado para verificações, para observações, para sondagens, tá? Então, é um corpo utilizado, é uma carga que vai ser utilizada em experiências. Essa carga vai ser colocada dentro de uma outra região chamada campo elétrico, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma carga qualquer, a carga que vai gerar um campo elétrico é representada por Qzão, pela letra maiúscula Qzão. E a carga de prova que vai ser colocada dentro desse campo elétrico é chamada de Qzinho. Pessoal, em resumo, toda carga elétrica, seja ela positiva ou seja ela negativa, toda região em torno da carga é uma região de campo elétrico. Lembra que ímã, em torno do ímã, eu tinha região de campo magnético. Aqui eu estou trabalhando com cargas elétricas. Então, a região em torno de cargas elétricas é uma região de campo elétrico. É isso, tá? Em resumo, é isso. Campo elétrico é um vetor. Ó, o campo elétrico é representado pela letra E maiúscula. Lembra que campo magnético era representado pela letra B. Campo magnético também era grandeza vetorial. Campo elétrico também é grandeza vetorial. Tem módulo ou intensidade, ao quanto ele vale, tem direção e tem sentido, tá? Então, nós chamamos de vetor campo elétrico E ou simplesmente campo elétrico E. Então, a princípio, o que nós entendemos até agora? Que qualquer carga, seja ela positiva ou negativa, toda a região em volta dela, tá? É uma região de campo elétrico. E se eu pegar uma qualquer outra carga de prova, Qzinho, seja ela positiva ou negativa, e botar dentro de uma região de campo elétrico, vai haver entre elas uma força elétrica de interação, ou de atração, ou de repulsão, dependendo do sinal das cargas, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, ok? Então, ó, importante, marquei aqui para vocês. Qzão, Q maiúsculo, é a carga geradora do campo elétrico E. Gente, ó, aqui está uma carga, Qzão, tá? Esta carga cria toda essa região aqui, ó, que eu desenhei nessa cor aqui mais beijinho. Toda esta região em torno da carga é uma região de campo elétrico. Essa carga Qzão cria em torno dela uma região do espaço de campo elétrico. Outras cargas que são colocadas nesta região ficam sujeitas às forças de atração ou repulsão. Qzinho é a carga de prova, ou é a carga colocada no campo elétrico. Se eu colocar essa carga Qzinho 1 aqui nessa região do campo elétrico, se ela for positiva e essa também positiva, haverá força de repulsão entre elas,
tá? Se uma é positiva e a outra é negativa, haverá força de atração entre elas. Vocês estão vendo que eu coloquei uma carga Q2 aqui, ó, fora da região do campo elétrico da outra. Se ela está fora da região do campo elétrico, ela não fica sujeita a nenhuma força, ok? Então, eu fiz isso na tela, na próxima figura, ó. Então, quando você coloca uma carga Q1 dentro aqui do campo, eu fiz a suposição que essa carga Q1 fosse positiva e o Qzão também positivo. Positivo com positivo, força de repulsão. Então, essa carga Qzão expulsa essa carga do campo, ok? E com essa não acontece nada, por quê? Porque ela já está fora da região de campo elétrico. Se está fora da região, não fica sujeita a força nenhuma, ok? Como que eu calculo, gente, o campo elétrico E nesse ponto aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês? Muito fácil, basta pegar o valor desta força de repulsão e dividir pelo próprio valor da carga de prova. Então, F dividido por Q, ó, F dividido por Q vai nos fornecer o valor do campo elétrico nesse ponto. Se eu tiver uma outra carga aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês nesse ponto, então se eu pegar a força de atração ou repulsão nesse ponto e dividir pela carga, eu acho o campo elétrico neste ponto, ok? Força dividido por carga. Gente, daqui nós tiramos a unidade do campo elétrico, ó. Unidade do campo elétrico, força, Newton, carga, Coulomb. A unidade de campo elétrico é Newton dividido por Coulomb. Eu já vou colocar na página seguinte. Aqui, ó, eu multipliquei em cruz, ficou F igual a Q vezes Z. Então, olha que interessante. Vocês calcularam na aula anterior a força elétrica de atração ou de repulsão entre duas cargas pela lei de Coulomb. Constante do meio K, produto das cargas seria Qzão vezes Q1, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Aqui tem uma outra maneira de calcular essa força. É o próprio valor dessa carguinha aqui, ó, Q, vezes o valor do campo elétrico nesse ponto. Também dá na mesma. Então, F igual a Q vezes Z. Vocês estão estudando muito, estão quase doentes, estão enfermos. Olha aqui uma decoreba. Fiquei quase enfermo de tanto estudar, né? Tomara que não, né, gente? É uma brincadeira, tá? É só para decorar a fórmula. F, força de atração ou repulsão. Esse F é o próprio F da lei de Coulomb. Q é o valor da carga que está dentro do campo. E é o valor do campo elétrico nesse ponto, ok? Também posso calcular essa força, repito, pela lei de Coulomb que aprendemos na aula anterior, tá? É a mesma coisa. Inclusive, nós vamos embutir uma fórmula na outra já, tá? Beleza? Gente, então, repetir aqui, ó, E, força sobre carga, ou, multiplicando em cruz, Fq vezes Z. Unidades, pessoal. E é o campo elétrico, F é a força elétrica que atua na carga de prova Q. Unidades do sistema internacional. De novo, força, Newton, Q, carga, Coulomb, então o campo sai Newton por Coulomb, ok? Vocês vão ver logo no caderno 6 que existe uma outra unidade no sistema internacional para campo elétrico que é volt por metro. Então você pode, na verdade, usar qualquer uma. Então, se vocês forem pegar algum exercício do TC para fazer e tiver lá E em volt por metro, tá correto, também é sistema internacional, tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma carga geradora de um campo, ó, representei como uma carga positiva e aqui uma negativa, pode ser um próton e um elétron, tá? Toda essa região aqui em volta é uma região de campo elétrico.
Se o vestibular pede para vocês desenhar, represente graficamente o campo elétrico de uma carga positiva. Todas as linhas são radiais. O que são radiais? Linhas que passam pelo centro da carga. Olha aqui, ó. Radial, ó, tá passando pelo centro da carga, tá vendo? Na negativa, a mesma coisa. Todas as linhas passam pelo centro da carga. O que diferem uma da outra? Na positiva, as linhas de campo são setinhas, ó, saindo da carga. Na negativa, as linhas de campo, as setinhas são entrando na carga, ok? Costumamos dizer que a carga positiva cria um campo elétrico de afastamento, as linhas se afastam, e a carga negativa cria um campo elétrico de aproximação, as linhas entram, tá? Então, esta é a representação do campo elétrico de uma carga pontiforme Qzão, carga geradora do campo, positiva e negativa, ok? Muito bem, gente. Vamos voltar aqui na nossa formulinha. Se eu colocar aqui, dentro desse campo, uma carga positiva, essa daqui expulsa. Então, a força elétrica é para fora também. Toda vez que a carga for positiva, este vetor F e E terão a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, ó, carga positiva, se o campo tá para cá, para a direita, a carga também vai para a direita. Seria esse ponto aqui, ó. Se eu botar a carga aqui, positiva, essa carga positiva empurra essa para a direita. Então, a linha do campo está para a direita e a força elétrica está para a direita. Sempre que a carga é positiva, acontece isso. Se eu botar uma carga negativa aqui, gente, onde eu estou mostrando para vocês, essa positiva atrai, a força é para a esquerda. Ó, a linha de campo está para a direita, a força dá para a esquerda. Isso sempre acontece com uma carga negativa. Então, isso é muito importante nessa fórmula aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Força e E sempre tem a mesma direção, tá? Mesma direção. Se elas são horizontais, as duas são horizontais, vertical, se é inclinada aqui, ó, as duas estão nessa mesma inclinação. Sempre FE tem a mesma direção. Quando esta carga for positiva, o FE, além de ter a mesma direção, também tem o mesmo sentido. Se essa carga for negativa, o FE tem a mesma direção, mas sentidos contrários, que é essa figurinha aqui de baixo. Ok, pessoal? Acho que agora já... Deixa eu ver se já veio os exercícios. Ah, não, coloquei aqui mais um exemplo, ó. Imaginem aqui ó, uma carga positiva, as linhas são de afastamento. Ó, o que eu falei para vocês, carga positiva, campo elétrico de afastamento. Carga negativa, campo elétrico de aproximação. Eu peguei uma carga, ó, peguei um exemplo, positiva também, e botei aqui dentro do campo da outra. Essa carga Qzinho é a carga de prova. A carga que gera o campo, essa daqui central, é a carga Qzão, tá? Quando eu coloco essa carga Qzinho aqui, ó, positiva, o que o Qzão faz? Vai embora, repulsão. Positivo com positivo, repulsão. Então, olha aqui, a força elétrica tem essa direção e esse sentido. Olha o campo elétrico também, ó, tem essa direção e esse sentido. Carga positiva, FE, tem mesma direção e mesmo sentido. É um exemplo aí do que eu falei na tela anterior. Ok, pessoal? Agora eu vou substituir a formulinha F igual a Q vezes Z. Esse Q aqui, quando é negativo, né, que é um elétron, por exemplo, a gente costuma colocar em módulo, tá? Então, eu coloquei, ó, F é igual ao módulo de Q vezes Z. Nós vamos substituir isso na lei de Coulomb. Lei de Coulomb, da aula anterior. Constante do meio, produto entre as cargas,
a carga de prova Qzinho, a carga geradora do campo Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Então, no lugar desse F, gente, troquei por Q vezes Z, tá aqui, ó. O que aconteceu com o Qzinho daqui, o Qzinho daqui? Cortou. O que sobrou, ó? E igual a K módulo da carga sobre a distância. Para que serve essa formulona aqui, gente? Para calcular o valor do campo elétrico E em qualquer ponto aqui, ó. Quanto vale o campo elétrico aqui, ó? Nesse ponto que eu estou mostrando para vocês. E aqui, ó. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Então, o campo elétrico E depende da constante do meio que é dada. Lembra que quando é o vácuo ou ar, o K é 9/10 a nona. Q é a carga geradora do campo. Então, essa carga Qzão é a carga geradora do campo. Aqui vai o módulo do Qzão. E D é a distância ao quadrado. Então, se eu quiser, nesse ponto, ó, é a distância deste ponto até o centro da carga. Vocês viram que essa fórmula é muito parecida com a lei de Coulomb, gente? A lei de Coulomb, ó, é a força de atração ou repulsão entre duas cargas. Então, entram, ó, as duas cargas aqui, tá? E o campo é o campo gerado por uma única carga. Então, só entra o módulo dessa carga geradora do campo. Beleza? Se vocês substituírem aqui as unidades do K, do Q e do D, vocês vão ver que vai dar Newton por Coulomb, tá? Então, nós vamos trabalhar com esta fórmula, que é a fórmula do campo elétrico em qualquer ponto aqui, ó, do campo, para determinar, e com a fórmula da força elétrica, que é a carguinha de prova vezes o valor do campo. Ok, pessoal? E aqui vocês têm um exemplo no caderno. Você pode ter mais do que uma carga, ó. Eu tenho uma carga Qzão positiva no ponto A de um triângulo. E uma carga Qzão também positiva num ponto B. Esse é um triângulo aqui equilátero, ó. Os três lados e os três ângulos são iguais. Então, vamos lá. Qual é o valor do campo elétrico resultante no ponto C? Gente, acompanha aqui, ó. Carga positiva gera campo de afastamento, linha saindo, ó. Acompanha aqui, ó. Saindo, vetorzinho saindo, ó. Desenhei o EA saindo, ó. Tá vendo, ó? Afastando-se. Então, esse EA é uma linha do campo elétrico gerado por esta carga que está no ponto A, gerado aqui no ponto C. A carga B também é positiva, ó, saindo do ponto B, ó. Então, opa, peraí que o meu mouse aqui correu. Então, de novo, ó, saindo de B, quando chega aqui, ó, saiu de B. Só um momentinho. Eu tenho dois vetores aqui, soma vetorial, paralela a paralela. Esse é o vetor campo elétrico resultante no ponto C. O que significa isso? Se eu botar no ponto C uma carga, por exemplo, positiva E, a força tem mesma direção e mesmo sentido. Então, a carga vai fazer isso, ó, vai para lá. Se eu botar aqui uma carga negativa, ela tem sentido contrário do E. Então, a carga negativa desceria aqui no sentido contrário. Certo? É isso que aconteceria, tá? Então, retomando, gente, aqui, ó. Agora nós vamos fazer os exercícios que estão na página 60 do caderno 5. Acharam aí? Exercícios, caderno 5, aula 23, campo elétrico, página 60. Exercício número 1. Um elétron colocado em um ponto do campo elétrico fica sujeito a uma força de natureza elétrica de intensidade F com direção vertical e sentido para cima. Ó, elétron, tá? Tá aqui, opa, desculpa, tá aqui a figura, o elétron. Coloquei o elétron dentro de um campo elétrico, ele fica sujeito a uma força vertical para cima. Olha aqui, ó, vertical e para cima. Essa é a força elétrica atuando neste elétron, tá?
Essa é a primeira figura. Um próton colocado nesse mesmo ponto fica sujeito a uma força de que intensidade? Então vamos lá. O elétron tem carga negativa. Lembrando, quando a carga é negativa, olha a formulinha F módulo de Q vezes Z. Sempre esse FE tem mesma direção, mas se a carga é negativa, os sentidos são, olha aqui, opostos. Se o F, o problema diz que é para cima, então significa que o campo elétrico atua para baixo, ok? Então, ó, F para cima, E para baixo, quando a carga é negativa, sentido de FE opostos. Agora eu vou colocar dentro desse campo, tá? Esse campo aqui, ó, eu já descobri que ele é vertical e para baixo. Agora ele coloca dentro desse campo um próton. Gente, próton tem carga positiva. Se a carga é positiva, FE tem o mesmo sentido. Então, se o E está para baixo, o F está para baixo também. A carga do elétron e a carga do próton são iguais. Esse Q do elétron e esse Q do próton são iguais. Estão dentro do mesmo campo elétrico, E e E. Então, a força elétrica F que atua neles é a mesma. Então, a F tem o mesmo valor, ó, que está na letra C, e a direção é vertical do campo, da força, e sentido para baixo. Ok? Esse é um exercício só para vocês treinarem sentido da força e do campo. Então, em resumo, de novo, gente, olha aqui a formulinha. Força é a carga de prova que foi colocada dentro de um campo elétrico E. Quando esta carga é positiva, FE tem mesma direção e mesmo sentido. Quando esta carga for negativa, FE tem mesma direção, mas sentidos contrários. Retomando, a carga aqui, ó, ele colocou um elétron dentro de um campo, ele não disse como que era o campo, ele só disse no texto que a força é vertical e para cima. Como a carga é negativa, FE sentidos contrários, então eu descobri que o campo é para baixo. Aí eu fiz a próxima figura, ó, campo para baixo. Aí ele botou um próton aqui. Próton é carga positiva. Carga positiva é FE, mesmo sentido. Se o E está para baixo, a força está para baixo também. Ok? Então, número 1, alternativa C. Tá? Número 2 da Unicamp 2020. Existem na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano, dentre elas a força gravitacional da Terra e a força elétrica. No experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso, velocidade inicial zero, né? De uma determinada altura h, numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo. Olha aqui, ó, campo elétrico E, vertical e para baixo, tá? Mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com uma bola de massa m e carga q, e em seguida com uma bola de massa 2m e mesma carga q. Desprezando-se a resistência do ar, é correto afirmar que as duas bolas terão a mesma velocidade, dependendo da massa, blá, blá, blá. Então, vamos lá. Gente, primeiro experimento, carga Q. Segundo experimento, a mesma carga Q. No primeiro experimento, a bolinha tem massa m. No segundo, a bolinha tem massa 2m. Será que elas chegam ao solo com a mesma velocidade, com velocidade diferentes? Então, vamos lá. Forças que atuam na carga. Como a carga é positiva e o problema diz que o campo é para baixo, então E e F têm mesma direção e mesmo sentido. Então, a força elétrica que atua na carga positiva também é para baixo. E, é claro, tem o peso da carga. Ela está num campo que tem a força gravitacional, como ele está falando aqui no texto, e a força elétrica. Tem duas forças, a força elétrica e o peso. Então, forças atuantes na partícula, força elétrica e peso. O que é força elétrica? Carga vezes o campo. O que é peso?
massa vezes a gravidade. Se eu aplicar a segunda lei de Newton, força atuante na partícula produto da sua massa pela aceleração, a força aqui são duas forças, a elétrica mais o peso. Então, vocês estão vendo que aqui no lugar do F, ó, eu troquei por QE mais mg, ó, QE mais mg, igual ao produto da massa pela aceleração. E daqui eu tirei o valor da aceleração. Peguei o m que está multiplicando e passei dividindo. Então, ficou QE sobre m, está aqui, mg sobre m, o m cortou, sobrou g. Só um momentinho que eu já respondo sua pergunta, tá? É que ela apareceu e já sumiu, eu já venho, só um instantinho. Então, aqui, ó, QE sobre M, e aqui, como desse M passou dividindo, mg sobre M, o M cortou, sobrou G. Então, a aceleração é isso aqui. Aí eu fui no Torricelli para descobrir com que velocidade ela bate no chão. É um problema teórico, eu estou trabalhando com as letras. Velocidade final é a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, que é essa altura. Como ele falou que partiu do repouso, V0 é 0. Então, 2 vezes o A, que é tudo isso aqui, e o ΔS, essa distância daqui até aqui. Vocês estão vendo que a velocidade é inversamente proporcional à massa, tá? Se é inversamente proporcional à massa, quanto maior a massa, menor a velocidade e vice-versa. Então, isso está na alternativa C, ó. A velocidade da bola m é maior que a velocidade da bola 2m. Claro, a velocidade da bola m, menor massa, maior velocidade, ó. Grandezas inversamente proporcionais, ok? É isso que nós descobrimos. Só um instantinho aqui. Muito bem, gente. Então, exercício número 2, alternativa C. Exercício número 3. Se não der tempo de copiar, avisa que eu paro e volto, hein, gente? Número 3. Em cada uma das figuras, temos duas cargas elétricas pontiformes, gerando um campo elétrico na região em que estão fixas. O ponto P é mero ponto geométrico e não está eletrizado. Esboce o desenho do vetor campo elétrico no ponto P, gerado pelas duas cargas de cada figura. Admita que a carga mais Q seja positiva e menos Q negativa. É óbvio, né? Então vamos lá, ó. Carga Q1 positiva, gerando campo elétrico. Carga positiva, linha de afastamento. Olha aqui, ó. Eu vou montar um vetor afastando, ó. Então, do ponto P, afastando. Tá aqui, ó. E1. Esse é E1, ok? Afastando-se da carga. Essa carga Q2 que ele botou aqui também é positiva, ó. Então, afastando. Então, do ponto P, afastando. Traço a paralela, onde cruzou aqui, eu tenho o vetor campo elétrico resultante. Então, se eu botar uma carga positiva aqui, ó, ela é expulsa do campo para a direita. Se eu botar uma carga negativa aqui, a força no sentido contrário do ela anda aqui para a esquerda, tá? Então, a figura 1, a resposta é essa, é só fazer essa figurinha, tá? Ok, pessoal? Deu tempo de copiar aí? Vamos ouvindo mais um trecho da nossa dica musical sensacional de hoje, enquanto vocês copiam. Deu tempo? Vamos lá, então, próximo. A figura 2, ele botou a carga positiva e uma negativa, ó. Positiva, campo de afastamento, ó. Linha saindo da carga, ó, do ponto P para cima, saindo, E1. Carga Q2 é negativa, a linha é entrando na carga, ó. Do ponto P, setinha para baixo, entrando na carga.
traça paralela, paralela. Esse é o vetor campo elétrico resultante no ponto P, figura 2, ok? Enquanto vocês vão terminando de copiar, eu já vou lendo aqui o exercício número 4, tá? Da PUC. Duas cargas elétricas, uma é mais Qzão, a outra é mais 4Qzão. São duas cargas geradoras do campo. Ó, boto uma do lado da outra, a Qzão gera um campo aqui em volta dela e a 4Qzão outro campo aqui em volta dela, tá? Estão fixas sobre o eixo X, nas posições x igual a 0 e x igual a 1. Quer dizer que a distância entre elas, a grosso modo, 1 metro. Uma terceira carga é posicionada entre as duas sobre o eixo X, tal que se encontre em equilíbrio eletrostático. Qual é a posição da terceira carga em metros? Então, a figura é essa daqui, ó. Carga Q1 mais Qzão. A carga 2 é o 4Qzão. Coloquei uma terceira carga aqui num ponto, tá? E ela tem que ficar parada, desculpa, em repouso, equilíbrio eletrostático. Qual a distância dessa terceira carga até a primeira? Não sei, chamei de x. Qual a distância desta carga até o 4Qzão, até a segunda carga? Não sei, chamei de y. Eu só sei que x mais y é 1 metro, porque o problema disse que a distância de 1 até 2 era 1 metro. Só isso, tá? Pessoal, veja bem, esta carga é positiva. Esta terceira carga aqui, ó. Opa, o mouse falhou aqui, ó. Essa carga positiva gera um campo de afastamento, E1. E essa carga positiva também gera um campo de afastamento, ó, de P para cá. Então, se isto for igual a isso, isso aqui está parado em equilíbrio. O que eu fiz? Apliquei a fórmula do campo elétrico dos dois lados. Qual é a fórmula do campo elétrico? Constante carga geradora do campo dividido pela distância ao quadrado. Vamos lá. E1, constante K. A carga geradora do campo é Qzão e a distância de Qzão até essa terceira carga, x. Então, ficou K Qzão x ao quadrado. Guarda isso. Quanto vale o campo E2? O E2 é gerado pela carga 4Q, ó. Então, é K, a carga 4Q e a distância daqui até aqui, y. Sabemos que x mais y é igual a 1. Para que isto fique em equilíbrio, E1 deve ser igual a E2. Então, eu igualei as duas fórmulas. K, Qzão, x ao quadrado, K, 4Q, y ao quadrado. O KQ daqui cortou com o KQ daqui, ó. KQ cortou, não sobrou nada aqui em cima. O nada na multiplicação, o elemento neutro é 1. Então, sobrou 1 sobre x ao quadrado. Ó, o KQ cortou, sobrou 4 sobre y ao quadrado, tá? O que eu fiz aqui para simplificar? Eu tirei raiz quadrada dos dois lados, tá? Matematicamente é uma igualdade. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, não tem problema nenhum. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Multipliquei em cruz. Y vezes 1, y. 2 vezes x, 2x. Ah, então eu descobri que o y é o dobro de x. Aí eu venho nessa equaçãozinha aqui, ó. X mais y é igual a 1, né? Então, ó, x mais o y eu troco por 2x igual a 1. X mais 2x, 3x igual a 1. 1 dividido por 3, 1/3, dá 0,33 aproximadamente, né? 0,333333 metros. Isso está na alternativa B de bola. Ok, pessoal? Então, ouçam mais um trechinho da minha dica musical enquanto vocês terminam de copiar, ok?